2 mais 2. Um cadinho de prosa para somar, multiplicar e dividir com você. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Olá, 80! Oi, todo mundo! Eu sou a doutora Babalu E eu, risoto de carne moída. e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante: memória e a cidade, com uma convidada pra lá de especial, Ana Marcela Ardila Pinto, uma socióloga maravilhosa, que ela vai falar sobre cidade, sobre qualidade de vida, Sobre pessoas, sobre todas as pessoas. sobre mobilidade e sobre, sabe o que? Sobre o quê? Sobre afeto. Afeto, Babalu. Afeto. Afeto, cidade, mobilidade e pessoas. Ó. Esses são nossos temas? Um bem bolado de tudo que é bom. Seja muito bem-vinda, Ana Marcela. Obrigada, gente. Obrigada, Babalu. Obrigada, Rissato. E tem o currículo dela que também é pra lá de especial. Segura aí, ó. Ana Marcela Ardila Pinto. Socióloga e professora da UFMG, possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia e graduação em Sociologia pela Universidade Nacional da Colômbia, atua principalmente como Sociologia Urbana, Espaço Público, Política Urbana, Representação... E ordem urbana. Que é isso? Eu quero saber de onde tu é, de onde vive, de onde mora, de onde nasceu. Bom, eu sou de Bogotá, da Colômbia. Estou aqui no Brasil há 17 anos, mas ainda tenho sotaque, não consigo fugir. Eu sou lá de Itajubá. Eu nasci em 1984, ali pertinho da Mantiqueira. Risoto, Pertinho da cidade de Pouso Alegre. risoto, É, mantenha a matraca fechada. matraca fechada. Porque aqui nós estamos entrevistando, conversando com a Ana Marcela Ardila Pinto. Não com risoto de carne moída, mais osso do que carne. Tá bom, tá bom. Como que se constrói a memória de uma cidade? A gente pensa a cidade se constrói como em camadas de memórias, né? E cada pessoa vai construindo suas memórias a partir de sua experiência. E essas camadas são construídas de várias maneiras, né? Por exemplo, a maneira como se constrói a cidade, a forma da cidade, ele cria um padrão. Então, esse padrão físico faz que nós tenhamos uma memória. Por exemplo, você, em Belo Horizonte, tem ruas que têm 4, 6 esquinas, por exemplo. Minha cidade pode ter 4 esquinas. Então, isso muda a experiência de como você lembra, como é caminhar, como é percorrer. Outras camadas da memória são, por exemplo, os monumentos, né? Como se criam esses lugares que são de arte, de referência para a cidade, de lugares dessa lembrança estética. Aquele lugar lindo, aqui teve um obelisco, aqui tem a estátua do Tiradentes, né? E viram pontos de referência. Vamos nos encontrar em tal lugar, vamos no Cinema Brasil, por exemplo. Eu sempre me encontro lá, né? Ou vamos perto do Tiradentes, ou vamos perto do Museu de Arte Moderna na Pampulha. Então, a gente vai construindo esses lugares como referentes, pontos de encontro, lugares de, por exemplo, que a gente teve no CCBB um evento importante, que viu uma obra de arte. Então, a experiência se constrói também nessa monumentalidade. Se constrói na arquitetura, né? Posso perguntar Por outra? favor, Eu doutora. tô a perguntalhada, danada. Manda. Então, como a acessibilidade e a mobilidade, elas interferem na experiência da pessoa idosa na construção de uma memória dentro da cidade? Minha nossa. E você é quase uma socióloga, doutor. Que Nossa. pergunta maravilhosa. Por você Babalu. ler, eu ouvi, fiquei todo sociologado. Maravilhoso. Não, é uma tese de doutorado que a Babalu vai fazer com isso, pelo amor de Deus. Mas é uma pergunta muito interessante, assim. Será que então as pessoas que não se movimentam na cidade não têm memória? Será que não? Eu acho que é claro que a experiência de percorrer a cidade nos permite construir imagens que vai se guardando e sedimentando na nossa memória. E ela vai mudando à medida que passa o tempo, esses lugares vão mudando e nossa percepção do lugar também muda. Com o nosso momento histórico, com o nosso momento vital, né? Quando a gente está triste, um lugar significa uma coisa. Quando a gente está alegre, significa outra. E para as pessoas idosas, isso também é uma experiência importante, porque as pessoas idosas, eu acho interessante, vamos por partes para a gente tentar entender. Digamos, as pessoas idosas sempre estão vinculadas a uma ideia do passado, do saudosismo. Então, quando você fala com uma pessoa idosa, você pensa assim, o que você lembra do passado? Então, claro, ela vai te dar um mapa de quando
quais lugares e quais experiências foram significativas. Mas as pessoas idosas, quando percorrem e elas têm um presente, elas transformam essas memórias. Esse lugar pode ser hoje um lugar que antes era um bar para ela, agora é um lugar que ela vai se encontrar, ou namorar, ou vai correr, ou vai fazer uma atividade física, ou vai, digamos, encontrar com amizades. Então, há uma atualização da memória à medida que essa experiência vai se reconfigurando, vai se transformando. Mas quando uma pessoa tem uma experiência reduzida, da mobilidade reduzida, isso significa claramente uma, digamos, uma dificuldade muito grande de construir novas experiências. Por isso, ir para a rua e reivindicar o direito da rua das pessoas idosas e que elas possam caminhar com segurança e a possibilidade também de garantir uma velhice muito mais ativa, muito mais divertida, além da ideia do passado. Ou seja, as pessoas idosas não são só passado, elas também têm que construir essas experiências no presente e se movimentar na cidade é a garantia dessa possibilidade de construir uma nova visão da cidade para ele. Você acha que quanto maior o desenvolvimento urbano, menor essa mobilidade do idoso? Ou não tem relação nenhuma? Eu estou falando uma besteira. Não, é uma pergunta super inteligente, professor. Ai, Muito bem, não tem pergunta ruim, Obrigado. só tem maneira de entender ruim. Muita da literatura que a gente trabalha sobre esse tema discute, por exemplo, as pessoas idosas que moram em áreas rurais, que não têm transporte público, são pessoas que são condenadas, digamos, a um alto grau de imobilidade quando, por exemplo, não conseguem mais dirigir ou não conseguem mais caminhar, Sim. porque não tem como sair. E isso é um tema que, por exemplo, você vê histórias das pessoas idosas nos Estados Unidos, na Austrália, que todo mundo mora naqueles subúrbios longe, aí eles não têm como chegar em casa, não tem como sair, porque não tem transporte público mesmo. Assim, voltado tudo para o carro. Quando você tem cidades pequenas, elas têm outra dinâmica, porque muita da sua mobilidade é a pé. Então, essas pessoas têm costume de andar a pé. Isso. Tem uma prática cotidiana, inclusive em cidades com morro. Você vê que a pessoa idosa anda no morro, né, caminhando com suas compras. Então, é uma prática que ela faz de maneira tradicional por muito tempo. E esse tipo de envelhecimento fomenta muitos laços, porque todo mundo cuida, né? É uma comunidade que cuida a senhora Maria, que vai com suas compras, e todo mundo vai cuidar. Com certeza, porque, Claro. né, assim, a panturrilha e o braço, o muque de carregar e de andar um tanto de morro é muito diferente, né, de quem não anda só de carro, né? Exatamente. Eu também. Agora, eu acho que depende também como a gente entende que a cidade tem que oferecer condições para que as pessoas idosas possam estar na cidade. Então, você pode ter cidades muito grandes que as pessoas idosas podem sim se locomover. Por exemplo, ter gratuidade para as pessoas idosas é fundamental. Porque assim elas vão ter uma garantia para eles saírem e poder irem, não só ao médico, por ir a milhares de lugares que elas queiram ir, ao desejo delas. Mas eu acho que quando você coloca e compara, que é um bom exercício, o fato de você ter tantos carros, por exemplo, de alta velocidade, sobretudo a circulação tão rápida, isso gera problemas. Para você ter uma ideia, você sabe quais são os principais grupos que sofrem mais sinistros em Belo Horizonte? Não se chama mais acidente, chama sinistro. São as pessoas que andam de moto e as pessoas idosas. Nossa! Ou seja, as pessoas idosas caem porque as calçadas são de péssima qualidade, caem porque os cruzamentos, o semáforo, no sinal, muito rápido, e a pessoa não consegue caminhar, não consegue passar. Quando são atropeladas as pessoas idosas pelas fragilidades que estão associadas ao envelhecimento, a gravidade é muito alta. Então, certamente, uma vida urbana que não oferece condições adequadas pode aumentar a fragilidade dessas pessoas e a imobilidade. Mas uma cidade que permita ter boas calçadas, que tenha ciclovias, que tenha um transporte público gratuito, com pisos baixos para que as pessoas possam subir, com rampas adequadas, com calçadas amplas, isso vai ajudar certamente a que as pessoas idosas saiam, e não só elas, saiam acompanhadas pelos seus netos, suas netas, suas famílias, seus namorados, tudo que for possível naquilo, né? Nossa, eu tô assim, amolecida. Eu achei que você Eu ia falar tô que tá toda arrepiada. derretida. Também. Também, babá. Também. Fala bonito, não fala? Nossa, e olha, eu sinto cheiro De? de
projeto de mobilidade de pessoas idosas. Como que é isso, doutor? Um projeto aí que a doutora Ana Marcela tem. E eu Uhum. gostaria que você dissesse um pouquinho mais, porque só fazendo um adendo antes, adendo. Que fino, tem mais de Adendo. 20 anos que eu não escuto essa palavra. Sério, eu aprendi ela esses dias, estou usando para tudo. Vai. Achei muito bonita. Estou fazendo um adendo aqui. É. É, eu acho, eu achava, né, que sociologia falava sobre a relação entre as pessoas e tal. E aí você está falando aqui comigo de geografia também. Eu falei, "Gente, geografia, sociologia, tá tudo junto e misturado. E aí, arquitetura também. Aí eu fiquei muito curioso com o seu projeto, porque deve ser um bem bolado de um tanto de coisa. Aí é muito bacana o projeto da gente. Então, é um grupo de muita gente que está num grupo que chama Mobilidades Gerais. E a gente está tentando saber como é que se comportam as pessoas idosas na cidade, como que elas se movimentam. Será que elas só vão ao centro de saúde ou será que elas vão para outros lugares? Será que essas pessoas, como se movimentam? Se vão de carro, se vão de ônibus, andando? Então, é uma tentativa da gente comparar bairros que são pequenos, mais residenciais são diferentes à mobilidade no centro. Então, a gente está comparando todas essas práticas de mobilidade e a gente agora vai começar a coletar questionários. Quem sabe alguém que nos esteja ouvindo vai receber uma visita Alô, e alô? vai, alô, conta pra gente como é que como é que se mover na cidade quando uma pessoa é mais de 60 anos. Então, é um projeto que para mim é um orgulho, porque foi uma luta para a gente conseguir e está sendo financiado pela FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Minas Gerais e pelo CNPq. Então, é bom saber que há um interesse de financiar pesquisas para as pessoas idosas, que é um público que tem que lutar pelos seus direitos, inclusive de poder aumentar o conhecimento sobre essas situações de envelhecimento. Sinceramente, eu fico muito embasbacada. Embasbacada, como que assim, tem um monte de gente junto, se mobilizando para pesquisas tão importantes. A gente espera que esses resultados alimentem a política da cidade. E quando a gente pensa, digamos, nesse tema, a gente tem que ir mobilizando com esses resultados para construir políticas públicas que garantam essa inclusão. Então, é bem legal, assim, pensar como podemos ir mobilizando. Por exemplo, o que vocês estão fazendo hoje. Isso ajuda a construir essa discussão. Olha, a gente virou parte dessa equipe Tamo grande. aí, Babalu, claro. tamo aí. Então você pode dizer que lá tem arquiteto, engenheiro, sociólogo, histórico e palhaço. Isso aí, seria ótimo. Pode falar lá. Vamos botar na lista de instituições. Porque não adianta nada para minha avó, por exemplo, que gosta de ir na praça da padaria, ter as ruas que não comportem uma acessibilidade boa para que ela caminhe com segurança. Não adianta nada ter lá no centro da cidade, ter tudo bem para ela ir, se ela gosta de ir na padaria no bairro dela. Né? Não adianta nada. Você fez, mas você não fez, porque existe também, olha aí, já estou formada, hein, Ana? Existe também um lugar afetivo dentro dessas memórias. Tem uma afetividade dentro desses centros pequenos aí, dos bairros deles, que eles querem também ter acesso pleno, não é mesmo? É claro, porque esses espaços são o que a gente chama de mobilidade cotidiana, da mobilidade de todos os dias. São pequenos percursos, mas esses percursos garantem a autonomia das pessoas e das pessoas idosas em particular. De fato, se você vê algumas pesquisas, o fato de que uma pessoa idosa consiga ir à padaria, consiga ir à igreja, consiga ir ao parque, é um sinal de que um envelhecimento ativo, um sinal de um envelhecimento que permite essa pessoa ter autonomia, capacidade de decidir, de interagir. Então, quando a gente oferece, quando a cidade oferece e as políticas oferecem e ampliam essas oportunidades, as pessoas podem ter uma garantia de que essa mobilidade seja segura, agradável também. Não é só ter uma calçada segura, é uma calçada agradável, que você tenha arborização, porque às vezes não tem, só tem sol, né, aquele sol escaldante. Então, a gente poder sair em condições de conforto térmico, com beleza, lugar bonito, com fachadas legais, isso realmente é uma vida muito mais ativa, muito mais feliz para as pessoas. A cidade não é só funcional, a cidade tem que ser, e por isso a arte é tão importante, tem que ser um lugar belo também para as pessoas terem uma oportunidade de viver bem. E esses lugares significativos são lugares afetivos, que é um teatro que eu gostava de ir,
uma lanchonete. Tem uma lanchonete que eu amo ir lá no bairro Cachoeirinha, que é a lanchonete que eu como desde a infância. Então, assim, são lugares significativíssimos para a gente. Você acha que esse tipo de modernização, de urbanização, Padronização. boa, padronização, ela oferece alguma ameaça, pelo menos, à minha lanchonete que eu amo, a um teatro antigo também que eu gosto de ir? O que que você acha sobre isso? Esse tipo de projetos modernizadores são muito homogeneizantes, como falou Risotto. É tudo padronizado. Então, lugares viram lugares anodinos, assim, lugares sem graça, lugares que você vê, quando você viu um, viu outro. Então, ali vai se perdendo, digamos, o caráter diferencial de cada lugar. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, uma coisa que para mim foi muito difícil, assim, era distinguir um bairro de outro. Eu passava de um bairro a outro, me pareciam todos muito parecidos, muito muro, por exemplo. O muro em Belo Horizonte é um fenômeno que para mim gera uma sensação de prisão para mim, de um lugar que não tem significado, porque é todo murado, né? Tanto os ricos como as pessoas pobres têm mania, né? Tem esta ideia de proteção, né? Essa ideia da segurança. Então, eu concordo contigo que lugares mais homogêneos tendem a fazer que as pessoas não consigam construir referentes. Dito isso, também eu sempre confio nos seres humanos. Eu acho que os seres humanos, você vê aquele lugar que parece assim, um lugar sem graça, e, né, completamente homogêneo, e as pessoas fazem questão de construir, de transformar, de colocar pequenas marcas. O grafite, o por grafite, exemplo. pensei nisso, o pichação, mesmo que muitas pessoas não gostem, mas quando você. Eu me lembro alguns relatos de pessoas que faziam pichação, falavam assim: o que é mais violento? Aquelas paredes brancas sem graça nenhuma ou uma pichação? Então, a discussão, a gente pode ou não gostar da pichação, isso não é o debate, mas o debate que eles trazem para a cidade, de como a cidade vai virando esse lugar completamente padronizado, é um debate importante. Então, eu acho que é verdade que essa padronização, e é um esforço de construir mais barato. Por que você constrói um conjunto habitacional todo igual? Porque é mais barato produzir aquilo. Mas também termina sendo muito caro para as pessoas e para a qualidade de vida. A usabilidade de uma cidade garante que a cidade seja apropriada. Se as pessoas não usam, as pessoas não saem, se as pessoas ficam reclusas nos seus bairros, seja dos ricos, dos pobres, das classes médias, em percursos completamente fechados, disso garante-se, então, que as pessoas não conseguem valorizar outros lugares e ter a possibilidade de cuidar. Então, quando eu só me importo com a minha realidade e o meu bairro, não consigo entender que existem outros com outras necessidades. Então, isso é importante para a memória da gente. A memória também é a responsabilidade política de que esses lugares sejam afetivos, porque como as pessoas estão no outro bairro me diz respeito também, é a qualidade também da minha vida. Então, esse amor não precisa ser só pelo lugar imediato. É o amor que você pode ter pela cidade, pelo orgulho de você estar na cidade, eu acho. É mais menos mecânico assim da ideia, só amo o que percorro. Não, eu também amo lugares que não percorro, mas que sei que são importantes para a cidade. Um parque que não uso, mas que sei que uma árvore ali é importante. Então me preocupa quando cortam as árvores do Alfonso Pena, porque eu não quero que cortem, mesmo que eu moro em outro lugar. Sim. Isso é importante para mim também. Eu quero fazer mais uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é muito, assim, central nessa conversa. Minha nossa, eu vou até me preparar. Se prepare. Ai, eu também vou. Calma aí, Também. que eu tô até, está aqui até fazendo um alongamento. Cidade para pessoas. Tá, 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 tá. O que é? Que pergunta boa e difícil, hein? Hum? Nossa, tá difícil a doutora Babalho hoje. Pós-doc. Isso aqui é uma Pós-doc. prova. Isso aqui é uma Prova. Ninguém te contou, né, Marcelo? Isso aqui é Não, uma essa prova. parte eu não sabia da dificuldade. Eu acho que cidade para pessoas significa as pessoas podemos estar de carro, as pessoas podemos ir no ônibus, as pessoas podemos estar de patinete, as pessoas podemos estar em casa, mas nossa experiência urbana, ela tem que ser enriquecedora. Então, o que significa isso? Se eu vou sair da minha casa, eu tenho que ter condições para sair. Se eu não consigo, como muitas pessoas idosas não conseguem porque tem escadas gigantescas e não consigo sair, essa cidade não é para mim. Essa cidade vai me excluir. Cidade para as pessoas significa que eu possa ter acesso à educação, se eu sou uma pessoa nova da periferia que está buscando oportunidades. Isso também é uma cidade para as pessoas. Mas cidade para as pessoas é uma cidade que tem direito a ter festa à noite, uma cidade à noite também, que as pessoas, e particularmente as mulheres, possamos sair e qualquer grupo
grupo possa sair, que as pessoas idosas possam ir para a rua à noite, a cidade que possa ser usada. Então, a cidade para as pessoas possam sair, possam usar e possam fazer isso e acceder a muitos bens da cidade, mas fazer isso, claro, com segurança, com respeito, mas também com a diversidade. E cidade para as pessoas é que as pessoas possamos participar também nas decisões da cidade. Não só com o nosso voto, mas em muitos espaços, porque a gente pensa a cidade para a pessoa como se fosse só um problema funcional. Ah, vamos fazer desenho universal e resolve. Não, as pessoas têm o direito de participar de muitas maneiras para melhorar a vida da cidade. Então, é também um espaço político, é um espaço do espaço físico, é um espaço da que as pessoas possam encontrar com outros, as pessoas do respeito, né, da democracia. Então, para mim, cidade das pessoas é isso, uma cidade democrática que permite às pessoas ampliar sua vida, ter uma vida mais rica, né? Sempre penso nisso, né? Que a riqueza não é só dinheiro, né? A Isso. possibilidade é ter isso, a riqueza de nossas experiências, né? Uma vida mais prazerosa, onde prazer tenha a possibilidade de estar na cidade, senão qual é a graça, né? Viver é tão difícil. Gente, é muito importante a gente entender que a nossa cidade, ela realmente não é só o lugar que a gente mora. É o lugar que a gente constrói a nossa história, né? Eu, Babalu, uma palhaça Belo Horizontina, mineira, enraizada no pão de queijo, no cafezinho, na broa de queijo com goiabada, eu tenho que construir, junto com a minha cidade, né, a minha história. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu também. Agora a gente tem um momento, assim, que a gente fala assim, abre a matraca, Isso, fale o que queres. fale o que quer, o que mais você tem a contribuir com esse Ah, mas encontro. eu posso fazer uma pergunta? Por Com favor. certeza. Por que vocês têm esses nomes? Contam para mim. Por que Babalu e por que Risotto? Agora eu quero saber. Madame, por favor, primeiro. Olha, eu vou te contar. Tinha eu fui batizada, né? Tinha uma novela que tinha uma atriz maravilhosa chamada Letícia Spiller, do Olho Azul, Lorona, Britona. O nome dela era Babalu. E aí, pela similaridade, que eu também sou Lorona, Bonitona, eu só não tenho olho azul. E aí eu chamo Babalu também. Ah, mas Sim. tem olho lindo também, pode, né? Tenho. E Muito outra. mais bonita que a Babalu Letícia Spiller. Ah, que Letícia Spiller. Olha, Letícia, a gente adora você. E também faz globinho. Faz globinho, globinho. Eu adoro Globinho. Faz vários globinhos. Globinho é a bola do... A bola do chiclete. É a bola do chiclete. Esse é meu Perfeito. favorito para fazer globo. E você, eu Risoto? sou risoto de carne moída. O nome risoto nasceu de uma tentativa um pouco mentirosa que eu tive de fazer um mexido de arroz com trem que sobrou e disse pra pessoa que era um risoto. Aí aquela falsa verdade me veio sempre à tona quando eu fazia uns estudos de palhaço, que às vezes tem uns mestres que colocam nós numa situação onde a gente tem que visitar nossas verdades, nossas mentiras. Aí surgiu o mexido risoto, risoto de frango, risoto de chicória, risoto. Um belo dia virou risoto de carne moída, elegante e popular. É, Amei! Eu Além dos também. doces são de comer, né? exatamente. Por isso que somos uma Dá dupla. um jantar, Babalu. Depois de um risotinho com bastante manteiga e carne moída, Sobremesa, um babaluzinho. só um Babalu de morango. Perfeito. Ou uva. E acompanhante, quem vai ser a convidada especial? Ana Marcela Ardila Pinto, socióloga maravilhosa. Ah, gente. Muito obrigada pela sua presença. Não, obrigada pelo convite, fui muito feliz de estar aqui. Por isso que acho que quando eu falo no Instituto Hahaha, deve ser por isso, né? Que você está bem, está feliz. Mesmo falando de temas sérios, a gente fica feliz. Eu gosto de falar que a gente fala besteira sério. A gente fala muita bobagem séria. E muita coisa séria com bobagem. Eu proponho um brinde. Brinde. Muito obrigada. Saúde Saúde, gente. a nós todos. Você sabia que pessoas com mais de 65 anos têm direito a andar de graça nos transportes públicos? É lei, está lá no Estatuto da Pessoa Idosa. Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha, por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.